Boa noite, bem-vindos a mais uma atividade do canal 3005, nesta nossa terça-feira, 8 de setembro, 20 horas 40 minutos, e temos tema especial hoje. Vamos bastante uma carga filosófica, uma carga esotérica elevada. Vamos falar de cultura e ilustração. E para tal, a gente está contando com a contribuição, a colaboração do canal do YouTube Estrela Flamejante Oliveira, com a presença do Eurênio de Oliveira Júnior, e aqui de São Paulo, e com as convidadas Noemi Zurita, de Itu, e Cláudia Souza, de Florianópolis. No link vocês já podem ver aí, e já aconselho vocês que, ao mesmo tempo que se inscrevam ao canal 3005, também se inscrevam no Estrela Flamejante Oliveira. Vai valer a pena, você vai sair enriquecido com cultura, com informação esotérica. Fiquem à vontade, deixem seus comentários, dê o seu like, e vamos estar aqui acompanhando nesta noite para trocar essas ideias. Eurênio, à vontade, seja bem-vindo. Muito agradecido, Eduardo. Aliás, eu provoquei você para que chegássemos a um tema de muita relevância no momento. Eu estive fazendo algumas comparações, mas também tenho que levar em consideração que a dinâmica da comunicação conduziu a este quadro. Hoje em dia nós temos pessoas muito ilustradas, mas em detrimento da cultura. E vamos ver qual é um naipe e qual é o outro naipe. Né? Eu tenho um parente que eu sento com ele para conversar, ele sabe tudo que saiu na Carta Capital, na Veja, ele sabe tudo. Agora, não dá para aprofundar, porque ele sabe muita coisa, mas muito pouco dessa muita coisa. Né? Então, nós fomos conduzidos, quase que levados a ter uma ilustração ampla. E é diferente da cultura. Veja bem, eu fiz uma comparação, estava pensando no iceberg. Iceberg quer dizer montanha de gelo. É uma palavra estranha, porque o ice vem do inglês e o berg vem do alemão, misturado com o holandês. Berg quer dizer montanha e ice quer dizer gelo, montanha de gelo. Essa montanha de gelo, ela aparece na nossa visão porque é de água doce, ela navega pelo oceano, especialmente pelos mares mais gélidos, aqueles mares do norte. Não? E ela transita com 10% de visualidade. Os 90%, qual seja, o que dá sustentação, estão imersos, estão debaixo d'água. E foi isso que levou ao desastre completo do Titanic, porque ele foi talhado na sua lateralidade pelo que havia debaixo d'água, não pelo que era visto. Era uma montanha, talvez superada por um transatlântico daquele porte, mas a nossa ilustração em relação à cultura funciona também assim. Nós podemos mostrar uma ilustração e nem por isso somos ilustres. Vocês todos são novos. No meu tempo de faculdade, convivi com muitos professores antigos, praticamente todos desaparecidos, não? Faleceram já. Mas eles davam muito teor e muito valor para que a cultura mostrasse quem eram as pessoas ilustres, porque o ilustre, ele fala de vários ângulos da cultura. Nós quatro, e o Alan, somos frutos do meio cultural em que nascemos, não? Usos, costumes, hábitos, superstições, fantasias, criatividades, às vezes sem sentido. Mas o importante é nós começarmos a aprofundar e conhecermos as estruturas do que seja a verdadeira cultura. Não? Cultura é uma palavra que foi puxada por uma parecência do reino vegetal, porque outrora as culturas que se faziam, houve muita fome no mundo, então cultivava-se para que existissem meios de sustentação, de sustentabilidade, de alimentação.
Então, veja o que acontece. Eu estava pensando na figura de uma árvore, não é? A árvore absorve do meio ambiente em que ela está enraizada, são as raízes que fazem primordialmente esta função. Ela absorve os nutrientes, os sais minerais, as condições do meio, e depois ela se estrutura e ela se desenvolve. E nessa desenvoltura, ela vai produzir novos ramos e conhecimentos, vamos dizer assim, da sua maneira de ser. Ela troca gás carbônico, absorve gás carbônico, exuda o oxigênio, que é muito importante, ela faz uma função básica para a condição de saúde do ser humano. Mas ela, nesta elaboração, ela vai tendo com ela uma seiva que nós chamamos de bruta. Esta seiva bruta vai produzindo aos poucos, pela elaboração das condições que ela tem, uma seiva elaborada. E essa seiva elaborada que vai se traduzir no aspecto dos frutos, onde, no geral, estão as sementes, e estas sementes vão produzir novos exemplares desse reino, dessa específica árvore. Muito bem, nós fazemos um trabalho muito paralelo, porque nós temos que aprender a utilizar a analogia do processo. Nós vamos nos aculturando, vamos deixando pontos da nossa cultura nativa mais adormecidos, porque às vezes são de pouco interesse, e eles contêm muitas misturas, e vamos elegendo o que nos é próprio, conforme a tônica que temos, não é, Eduardo? Existem as várias tônicas do conhecimento e do desempenho humano. E nestas tônicas nós desenvolvemos aqueles 4 pontos básicos: a ciência, a filosofia, a arte e a religião. E hoje em dia, como quinto naipe também, é a comunicação, né? Nós temos a tecnologia da comunicação. Mas nós temos que descer no aprofundamento da cultura, porque ele vai nos proporcionar conhecimentos que nós ainda não temos. Então, aculturar-se é obter conhecimentos que nós ainda não tivemos oportunidade de exercê-los e nem de percebê-los. Por isso que o esoterismo é importante. O esoterismo é um raio bastante aberto em que os fatores todos convergem para o campo da percepção. E é na percepção que nós vamos encontrar a distinção entre as pessoas. Então, eu me aculturo, eu vou beber o conhecimento, ou seja, da ciência, um pouco da filosofia, muito da arte e também da religião e da informática, e neste contexto todo, eu vou tendo um maior número de sinapses. Sinapses são as correlações que eu faço a nível de células nervosas. Até um tempo atrás, não faz muito tempo, as sinapses eram apenas estudadas no cérebro humano. Hoje em dia sabemos que o coração humano produz e realiza incríveis sinapses, né? Tanto que Henrique José de Souza já dizia: aquele que colocar a mente ao lado do coração alcançará na Terra as maiores alturas. Ainda não havia prova científica de nada. Mas hoje em dia, as sinapses do coração vão proporcionando um aprofundamento desta cultura que eu vou tendo, de tal sorte que, neste aprofundamento, o meu espírito vai identificando a natureza daquele ser que ele está habitando. Porque é necessário que o espírito e a matéria se entrelacem, se identifiquem, e é a cultura que leva a isto. E a cultura corrige muitas falhas que até o nosso caráter, por imitar pessoas, acaba cometendo desavisadamente. Por isso, Eduardo, as 2 pilastras da ordem que o professor Henrique estabeleceu a partir de 1963 para o desempenho da eubiose são o caráter e a cultura. Eu, com a cultura, atuo sobre o caráter e a modificação do caráter faz com que adquira mais cultura. Então, é uma interação muito estreita. De sorte que, assim sendo, eu propugno sempre pela amplidão cultural de cada ser, não é? Porque ele se torna versátil e ele exercita este atributo espiritual fantástico que é o da inteligência. Ler entre linhas, saber o que está se passando, não só no campo objetivo, como também no campo subjetivo, e igualmente no campo fenomênico.
Eu tive experiências, uma época fui juiz, e eu percebi que a minha cultura jurídica era até boa, porque um juiz é obrigado a estudar muito, mas a minha cultura pessoal e humana foi se ampliando muito, porque eu ouvia depoimentos de pessoas, né? E nesses depoimentos eu percebia as intenções, se era uma pureza ou se era a tentativa de um engano, e eu fui ficando muito estranho. Aliás, as pessoas dizem, o senhor pergunta muito para uma pessoa, pergunta para outra, é porque dá para perceber. Então, nós vamos criando essa permeabilidade somática, psicossomática, que vai nos auxiliar na nossa permeabilidade com os campos da espiritualidade. De modo que a cultura provoca um crescimento e, acima de tudo, permite e facilita as correlações. Nós temos que correlacionar as coisas, né? A analogia é um processo básico para quem quer entender um pouco de esoterismo e de ocultismo. As comparações, os cotejamentos, os paralelos, enfim, como se comunicam os campos, de tal sorte que nós temos, infelizmente, uma dificuldade grande, que moramos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, e de vez em quando nós nos vemos deitados numa rede, porque no nosso hino puseram deitado eternamente em berço esplêndido, né? Quer dizer, tá aquele berço esplêndido, eu deito, estou um pouquinho cansado, eu deito, eu me torno muito cansado. Isso chama-se, dentro do estudo oriental, dos grupos de nidanas, a Indriya Nigraha Karma, é uma terminologia sânscrita, ou seja, a preguiça. Temos que combater a preguiça em nós, porque esta indolência nossa vem pelo estado do país, pela facilidade que o país nos dá com as riquezas que tem, pela nossa gênese, que nós somos uma mescla indígena, negra, branca, europeia, e mais, somos esta mistura, essa miscigenação. Os genes se misturam e nós temos essa propugnação por uma certa indolência, porque achamos que tudo vai se resolver. Nós temos que resolver o problema do entendimento da nossa própria vida. E isso se faz através da ampliação da nossa cultura, que é o aprofundamento do nosso conhecimento, para ver como é que tudo isto se entrelaça e como é que as coisas vão se comunicando e o que resposta essas coisas vão nos dando, para entendermos o sentido e o significado da vida, porque estamos aqui para isso, nada mais do que para isso. E nós vamos entender pouco de vida, porque muita coisa que vamos entender não vamos conseguir explicar. De tal sorte que esta é a apologia da cultura, que age sobre o caráter, que combate a mera ilustração. O indivíduo ilustre não é porque ele é ilustrado, ele é ilustre porque ele conhece campos mais profundos e como esses campos se entrelaçam e quais as sinapses que decorrem disto. Nós temos que começar a estabelecer sinapses espirituais, ou seja, nosso espírito fala conosco, fala com a nossa alma, fala com o nosso corpo, e nesta mensagem nós vamos ampliando o culto. Cultura vem de culto. É o que eu presto, é a homenagem que eu presto à minha parte superior. Ser culto é prestar uma homenagem a si mesmo no seu eu verdadeiro. De tal sorte que é uma questão de inteligência. Né? Então vamos exercer essa inteligência. Inicialmente, isso que eu queria falar. Eu tenho a impressão que a bola fica passada e depois eu estou disposto a conversar com vocês todos sobre ângulos que vão surgir a respeito da cultura. Obrigado, Eurênio. Olha, muitos pontos interessantes. Eu aproveito para pedir para o pessoal, fiquem à vontade em deixar seus comentários no chat, dúvidas, e a gente vai captando aqui para levar a programação, né? Inclusive, eu já gostaria de registrar que estamos com um público diversificado, tem pessoal de Teresópolis, de Florianópolis, de Itu, de Macaé, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Nova Chavantina, coração aí do Brasil, São Bernardo do Campo, São Paulo, Capivari de Baixo, bem pertinho, colado aí de Tubarão, Santa Catarina. Então, a gente agradece a audiência e mais uma vez, deixe o seu like. Agora eu vou passar para Noemi Zurita, de Itu, suas considerações.
Ativa o som, Noemi. Ativa o som. Ai, achei que fosse automático. Brincando. Nossa, é muito extenso essa questão de cultura, senhor Irene. O senhor, né, ao falando, já fiz milhares de conexões. No momento em que nós estamos hoje, o que seria cultura ao olhar das massas, ao olhar do folclore, ao olhar daquilo que se constrói com o tempo, né? Então, a mim me remete à educação, na qual você vai ter a informação, né? Porque a cultura ela não se faz por si, precisa de uma ação de adquirir essa informação. Então, assim, eu acho que está extremamente ligada com a educação. E aí é uma pena, porque na situação que hoje nós nos vemos, Brasil e mundo, ela é muito afetada, né? Essa questão de a educação está caminhando para se reorganizar com novos olhos, né? De uma forma em busca de outras questões, que até é própria do ser humano. Porém, isso não necessariamente, de imediato, se torna uma cultura, um saber, a sabedoria da população, ou da humanidade, direi, né? Porque são vários pontos. Sim. E isso fico até meio entristecida, porque nós precisamos ter um olhar de encontrar novas perspectivas, novas soluções, né? Porque, como eu estou fazendo, por exemplo, é muito fácil apontar determinadas características que precisam mudar, mas e as soluções? Né? Nós viemos de um tipo de educação do qual, me corrijam se eu estiver errada, também aí é uma provocação para uma conversa, no qual, assim, olha a estrutura de uma sala de aula, desde pequenos. Nós sentamos individualmente, né? E esperamos o professor nos ditar, nos falar. Então, é uma situação cômoda para um momento de ação entre o pensar, entre essa informação dentro de nós. Isso durante muito tempo. E hoje, como nós nos encontramos? Né? Aqueles poucos, direi, existem várias pessoas que estão pensando, buscando, trabalhando em novas perspectivas, novas formas de interação, né? E isso eu acho extremamente importante para essa ampliação de cultura, sem perder a essência. O que o senhor acha disso? Ou Cláudia, por exemplo, eu gosto muito do olhar da Cláudia nesse sentido com relação à questão do pensamento, informação dentro de uma educação e como ela é colocada na nossa mente, né, no nosso pensar, do que era antes para o que é, diria, novo. Quem quer falar? Vamos ouvir a Cláudia? Eu gostaria de ouvir a Cláudia, porque depois, quem sabe, eu possa fazer um amálgama e dar uma posição minha, né, vamos assim dizer. Não é correta, talvez, mas é como eu vejo. Eu acho, Irene, que não há, nesse sentido de cultura, o correto vai ficar muito difícil de dizer o que é o correto e o que é incorreto, né? Porque, para começar esse tema, ele me acicatou muito para vários olhares. E, assim, a cultura, ela tem um espectro vasto, não é? Então, assim, pensar nesse cenário que a Noemi falou e que é preocupante, porque tem a cultura erudita, que é, no caso, esse que mais a sua fala está direcionada, né, o do Eurênio, e tem
pelo caminhar, né, da nossa evolução, que a construção do pensamento ocidental vem lá com os filósofos gregos, não é? E, dentro desses milênios, as eras foram diluindo essa cultura, não é? E aí, o que é que acontece? Um fenômeno que, bom, a cultura, ela precisa se manifestar através da linguagem, né? E a construção de qualquer cultura é a necessidade de expressar um momento de uma dada situação. E aí se instaura, né? Isso dentro de um sentido amplo. Aí o que que acontece? Tem a cultura erudita, tem a cultura popular, de tradição popular, que é riquíssima, não é? Inclusive os contos de fadas né, e tantas outras histórias que enriquecem a literatura vêm da tradição oral. Mas aí surge um fenômeno que é preocupante e entra um pouco na questão, ou muito na questão que a Noemi traz, que é a cultura de massa, que é produzida para o consumo. Mas aí eu comecei a refletir, e aí eu pensei que essa cultura de massa, ela está extremamente para a questão ilustrativa, da ilustração, porque ela não consegue mais, pelos níveis, né, de cultura, um ensino extremamente defasado, um sistema caduco, né, faz tempo. E aí, a representação das imagens, elas não são mais atravessadas com a mínima precisão. Por exemplo, a presença dos mitos nas nossas vidas é contundente, é real, é diária. Mas a cultura foi se diluindo, por isso que a gente vive nesse momento de hibridismo, que é complicado lidar para voltar a atenção das pessoas terem o interesse de se aprofundar. Por exemplo, se a gente fala que hoje, num sistema de ensino, como a Noemi falou, se a gente passasse a conversar sobre um sistema socrático de ensino, né? Ou, não sei, digamos que vamos ficar na maiêutica mesmo, né? Isso ia causar um estranhamento muito, muito difícil na clientela, né, dos estudantes, dos próprios professores, porque ia forçá-los a um diálogo, a um aprofundamento. E eu acho que a via para toda fase de transição é complicada, e aí, qual seria um vislumbre que o senhor tem nesse sentido? Mesmo que seja uma travessia longa, difícil, mas hoje já se pensa num conceito de sala de aula invertida, não é? Que modifica a figura do professor como não mais o detentor do conhecimento. Então, forçar... Pronto, eu falei aqui em maiêutica. Se a pessoa não sabe o que é maiêutica, o titio Google, o papai Google, ele informa. Então, a gente não precisa saber muito, porque há um preconceito com a erudição, não é? Quando a gente chega e muda um pouco, aí já diz, eu não tenho não sou como você, que é viajada, que tem um grau de intelectualidade. Não, basta você se interessar por um tema por dia, né? E acompanhar, por exemplo, o histórico, né? Mito, que é tão interessante, as histórias míticas, nem que seja para contar para as crianças, e participar do universo dessas pessoinhas pequenininhas que vão ser, né, vão ser as sementes do futuro. Então, assim, o que o senhor acha se a gente voltasse, né, a transformar o método de formação desde a criança com o modo de conversação, de provocação? Fala, Noemi. Abre o microfone. Não é tecnologia. Quem está atrás da tecnologia? Não, que eu acho super interessante isso, essa questão do que você comentou desse desenvolver. Por exemplo,
como agora o próprio diálogo, ou seja, essa construção desse conhecimento, claro, a partir de dados, de informações, mas se faz a construção no total. Então, para mim, uma perspectiva diferente a ser experimentada e efetivada de repente, né, seria justamente esse formato, no qual não é um professor que vai ditar a informação e o teu modo de pensar, e sim que leve a uma reflexão, a essa construção em conjunto, a partir da criança. E um dado, sem se preocupar com o volume de conteúdo. Nós podemos nos debruçar sobre uma linha que seja, que a construção do conhecimento consistente se dá, e só assim a gente vai conseguir perceber o universo para além dos olhos e ver esse processo interiorizado e nos reconhecer estudando o histórico da humanidade através da literatura, que eu puxo para a minha área, né? A literatura é a inscrição do sujeito, né? Da subjetividade humana, que ao longo, por exemplo, se a gente observar a literatura nas eras, ela vai passar os aspectos do olhar do homem diante do mundo. E, a partir disso, hoje nós temos consciência da nossa subjetividade para poder nos perceber e ascender a uma espiritualidade leve, sem dogmas, né? Alinhada com a fonte suprema, canal direto. Não é? Então, assim, eu queria escutar do senhor sobre essa questão das percepções, expectativas ou sugestões para o modo de ensino e também considerar essas formas de cultura para além da erudita. Pois é. Eu vejo assim, as repetições, elas criam uns hábitos. E os hábitos, em suas repetições, estimulam os vícios. Então, nós temos vários vícios na abordagem da educação, não é? Haja vista, por exemplo, que quando a família real veio para o Brasil, não havia interesse em dar cultura ao povo. Queriam dar condições que o povo vivesse com felicidade, mas eles não sabiam que a melhor felicidade é o autoesclarecimento. Quando você se autoesclarece, que você percebe como as coisas realmente são, né? Um parênteses apenas. Outro dia, lendo um trabalho de Blavatsky na revista Lucifer, estava em inglês, pedi para minha esposa, que é exímia tradutora, ela escreve um capítulo chamado A Ciência da Vida. Ela diz, Blavatsky, que nós não chegaremos a uma ciência da vida, porque, da maneira que estamos indo, nós dogmatizamos e brecamos diante da menor dificuldade e deixamos de conhecer o aprofundamento das coisas. Então, o autoconhecimento, você tem que dar ao jovem, à criança, a oportunidade de se autoconhecer. Naquele tempo passado, o Magister Dixit, ele dizia, era lei. E muito se fez em termos políticos assim. Manter a ignorância dá uma certa segurança para os que são ímprobos políticos, que não estão vendo o país e o crescimento do povo, não é? O homem, para ser político, precisa ser muito desprendido, ele precisa saber que a oportunidade dele, às vezes, é apenas aquela, né? E eu tive um professor magnífico chamado Goffredo da Silva Telle Júnior, da Faculdade de Direito, um filósofo de mão cheia. O professor Goffredo dizia, por exemplo, que ele sentava-se, quando era meninote, foi criado numa fazenda, ele sentava-se ao lado de um preto, que havia sido, inclusive, escravo, e ouvia as histórias que ele contava sobre as estrelas, sobre tudo, endossando o que você disse, Cláudia, a questão do mito, da fantasia voltada para o ensinamento moral. Ele dizia assim, aquele homem sabia falar muito pouco, mas ele dizia coisas incríveis, porque ele estava tendo a experiência da vida. Nós temos que ouvir e aprender com a vida. A vida nos ensina a cada instante. Nós queremos ter uma filosofia de vida, mas não queremos ter uma filosofia da vida, porque isso dá muito trabalho, isso implica em modificações. Nós temos que modificar a nossa maneira de abordar. E isso é pela cultura que se faz essa modificação.
Então, você veja o disco da Sociedade de Eubiose, né? Escola, teatro, templo. Você tem, na escola, o ensinamento, no teatro, o que você coloca em prática na vida. E o templo é a confirmação íntima que você tem do valor daquilo que você está aprendendo. Fala só para você. Não vai falar na coletividade. Cada um tem o seu momento de autoexaltação dos valores reais da vida. Então, fala-se hoje em dia, até fiz um vídeo curto sobre a sinarquia. A sinarquia implica uma modificação completa da visão do ser humano. Senão, não vamos ter sinarquia. Sinarquia é o valor maior comandar o valor menor. São os brahmanes que procuram a sapiência, a sabedoria, poderem dizer coisas para as demais classes sociais. Do jeito que a disputa está, hoje existe uma conflagração completa. E esses seres, eu estava ainda lendo hoje sobre as vergônteas da democracia. Nós não vivemos democracia coisíssima nenhuma. Nós vivemos um assodamento de seres copiosos e quase sempre voltados para a materialidade, querer se manter no poder, serem reeleitos, etc. Isso é uma pouca vergonha para um povo. Nós avançamos muito pouco nisto tudo. Temos que avançar mais, mas a revolução vem dentro de nós, não na parte prática. Quando muitos se modificarem, vão começar a acontecer as identidades de maneira de pensar. Os extremos, quando você está no extremo, você não enxerga o outro extremo, ele está muito longe, mas quando você se coloca no meio, você enxerga os dois extremos. Então você tem pontos de conciliação e de acomodação, ainda que transitória, para que as coisas não se tornem tão radicais. Não é? Isso tudo é a cultura que faz, não é mais do que isto. De tal sorte que aculturar-se não é saber escrever o nome ou falar o AEU, nem o ABCD. É fazer o entrelaçamento desses conhecimentos. Por isso, a correlação, com o tempo nós vamos fazendo também, além das analogias, nós vamos fazendo o sincretismo, ou seja, a síntese daquilo que aprendemos, né? E temos que ser ecléticos, temos que admitir o pensamento contrário ao nosso, quem sabe nos demova até de momentos que nós temos de fanatismo por alguma coisa. Nós temos que combater em nós próprios o fanatismo que temos. Nós temos todos os elementos para fazer isso, é despertar o Cristo interno. E este é segredo de cada um. E é possível, porque conheço pessoas que despertaram o Cristo interno. Então, é possível, não é utópico. Não é verdade, Eduardo? Nós temos testemunhos, depoimentos, acontecimentos. Tudo se faz, além da ilustração, pelo culto, o culto ao que é certo. Mas para que eu possa fazer o culto ao que é certo, eu tenho que saber o que é certo. Isso eu posso distinguir, não é porque o outro disse. Quando eu tomo emprestado, eu não cumpro a minha meta. Mas quando eu desperto em mim, eu começo a cumprir o meu caminho. Cada um tem o seu caminho individual. É assim que eu vejo. Então, passar a criança... no meu tempo tinha canto orfeônico, tinha trabalho manual, porque isto é um caldeamento do meio em que você vive. Nossos avós, nossos tios, nossos pais têm os hábitos, e têm hábitos maravilhosos para a nossa cultura. Nós temos que aprender com eles. Hoje em dia, Cláudia, respondendo ao que você disse, o Divaldo Franco, ele tem um vídeo, acho que ainda está na internet, no YouTube, sobre as crianças índigo e cristal. Elas estão vindo aí numa velocidade fantástica. A gente assiste verdadeiros prodígios. O que Mozart foi um prodígio na época dele, solto, Beethoven foi também. Hoje em dia vem as mancheias. As crianças estão conseguindo colocar para fora muitos valores. Então você tem só que conduzir para que não saia do trilho, porque não é o potencial que vai resolver. Não é a velocidade, é a direção. Elas vêm rápidas, mas dê a direção certa, porque senão elas saem fora e podem sair bem fora, não é? Então, se você não tem cultura, você não sabe que direção você vai dar. Então, você adquira a cultura para você, e essa cultura vai ser o seu norte, o norte que você poderá passar aos outros, desprendidamente. Eu lhes digo o seguinte, eu fui juiz muitos anos, e nunca... Não é por ter sido de origem humilde que eu defendia o empregado. Eu tinha colegas que defendiam o empregado. Outros tinham raiva dos empregados e defendiam as empresas. Você, para julgar, você tem que ir além do direito, você tem que chegar na justiça.
e eu fiz muita coisa que eu cheguei na justiça e não no direito. Eu, às vezes, contrariei até o direito, mas tem princípios gerais, tem equidade, tem vários caminhos para você encontrar uma saída nobre, porque a vida nobre tem que ser vivida a cada instante. Não é nobre de nobreza que tem título, não é nada disso. É nobre que você abre mão do valor menor pelo valor maior. Às vezes você quer atropelar um amigo, porque ele fez uma besteira, mas ele tem tantos valores, você não vai fazer isso. Você vai deixar aquilo mais ameno, você também tem que verificar no que você foi rigoroso ao analisar. Então, sempre autoanálise, autoverificação, aumento da cultura, entender tudo que está se passando no seu meio, isso é muito importante. É assim que eu vejo. Eurênio, isso é interessante, porque a provocação, o grande enigma do tema de hoje é a palavra ilustração. Cultura, sim, a gente já tem uma certa ideia de ser uma palavra própria para temas. Agora, ilustração já é uma provocação maior. Aí você vai no dicionário e vê que ilustração vem de illustratio. E aí diz que é elucidar, esclarecer. Então, claro, luz, claro, ou seja, você vai portar algo que saia você da escuridão, nesse sentido, da ignorância. Você sai da ignorância e você vai para a claridade do conhecimento e da sabedoria, né? E aí você fala assim, mas a cultura nos ajuda a dar um norte. Só que está vindo crianças índigo, crianças cristais, ou seja, crianças que vão vir com o norte, com a luz delas próprias. Sim. Mas a gente sabe que as coisas não são assim. As coisas, você tem que interagir com o meio, né? E aí eu pensei, como que a ilustração vem nisso? A ilustração vem trazer esse conhecimento. E quem é que vai fazer isso? Nossos pais, nossos avós, nossos vizinhos, nossos colegas, nossos governantes, nossos patrões, os nossos parceiros de negócios, as pessoas com que a gente convive no dia a dia, ou seja, a cultura de um povo, a cultura de uma comunidade, a cultura de uma família. E quando eu penso em cultura, quando eu penso nessas coisas de buscar o norte e ver essa experiência do passado, eu fico muito provocado com a frase positivista do Augusto Comte, que essa eu fiquei pensando, ainda mais quando diz que é positivista, ou seja, bem mais concreto, mental concreto possível, né? Ele comenta, os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Tal é a lei fundamental da ordem humana. Sim. Como assim? Nós somos governados pelos mortos? Não. Mas nós seguimos o que já disseram, que já, como diz a Zurita, deveria ter sido superado, porque existem padrões. Vejam bem, a ilustração nem sempre acende o ponto certo, porque precisa ver a intenção e o foco e ao que quer chegar quem ilustra. Nós temos que botar a ilustração no crivo. Nós estamos repetindo muita pataquada, desculpe a expressão, porque ouvimos e achamos que estava certo, mas se nos detivéssemos por uma pesquisa um pouco mais séria do tema, viríamos que no aspecto comparativo aquilo ilustrou muito pouco, foi um ponto de partida, às vezes até falho, e às vezes aquilo não está de acordo com a nossa natureza íntima. Nós temos que despertar a nossa natureza íntima, esta separa o joio do trigo. Outro dia eu vi um videozinho separando o joio do trigo, né? Você olha para os dois, eles são a mesma coisa. Só que quando você esmigalha na mão o joio, ele vira palha, e o trigo vira semente, aparecem as sementinhas. Então, isso é separar o joio do trigo. Nós temos que trabalhar pelo trigo, mas em nós, na nossa seara, no nosso campo de desempenho, nós somos a terra que vai germinar as boas sementes, porque, como dizem, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso ninguém gosta da colheita. E a colheita é ajuste, não é maldade, não é. O karma não faz nada por vingança, seria de uma estupidez incrível julgar uma lei maior, uma das leis universais, como utilizando-se para vingar ou para reprimir. Não, ele quer corrigir. Karma é ajuste. E o ajuste tem que ser feito por um caminho que você reconheça o erro que você estava colocado. E às vezes esse caminho é árduo, porque você quer persistir no erro. Não é?
Então, veja, é toda uma questão de pulsação, de permeabilidade do processo. Então, desperta os fatores internos, você tem grande margem de segurança. Isso é importante, isso é básico. Essa é a grande cultura que nós temos que alcançar. A cultura do autodesenvolvimento dos valores hierarquicamente postados em nós, os maiores com prioridade, os menores ou secundários, que também compõem a vida, vistos de uma maneira menos fanática, né? E sempre, como diz Henrique José de Souza, a felicidade de cada um está intimamente ligada à felicidade do próximo. Se você provoca distúrbio, massacre, você não está sendo fraterno. E sem fraternidade você não desperta o seu eu interno. E sem despertar você não vai entender bem o que é cultura. Portanto, é um ciclo que você só vai entender quando você praticar. Essa que é a verdade. É assim que eu vejo. O microfone não é. Eu vou passar para vocês, Cláudia, Noemi, e depois o Eurênio dá a arredondada elegante que ele costuma fazer, mas já vou apimentar o assunto com mais uma pergunta. A gente discutindo a cultura e a ilustração parece ser uma coisa atemporal, ou seja, parece ser algo que a qualquer momento, em qualquer época, eu vou ter essa discussão. Mas a gente sabe que, no momento, nós estamos no ano de julgamento, no ano de arcano 20, no ano de 20 dobrado, né? 2020, né? 2020. Um ano difícil. Cada mês, costumava virar o mês, eu gostava de falar calomina, feliz início do mês. Calomina, exatamente. Agora vira o mês, eu recebo mensagem, parabéns, você passou na nova fase do difícil ano de 2020, como se fosse um game, né? Qual vai ser o próximo desafio? Ou seja, estamos com um ano de enormes desafios, com a pandemia, com os acontecimentos preocupantes que nós estamos vendo pelas notícias lá fora e as consequências disso, né? Isso está atrasando, está acelerando, está levando a outro patamar essa nossa interpretação sobre cultura e ilustração. Então, aí fica à vontade. Cláudia estava se antecipando em falar. Cláudia, quer... Eu achei interessante essa sua colocação, porque eu estava pensando aqui em colocar uma coisa sobre a questão com base no que o Eurênio acabou de falar, sobre a questão de se conhecer, se reconhecer, né, ser um sujeito atuante e realizar as diferenças no curso, né, do que realmente você quer realizar, ver, né, ser a diferença boa para o mundo. Então, assim, eu estava pensando na questão da identidade e identidade cultural, porque procurando coisas para conversar hoje, eu tenho esse livrinho aqui que é bastante interessante e eu quero deixar como sugestão que, espera lá, a identidade cultural na Pandemia, pós-pandemia. Não, na pós-modernidade. Modernidade, sim. Isso. Então, do Stuart Hall. Ele traz é um livrinho de linguagem super simples, e aí ele traz reflexões sobre a identidade, né, cultural, sobre a necessidade do que nos falta e que nós criamos as nossas próprias culturas a partir de ausências no nosso cotidiano para aperfeiçoar. Só que a gente faz isso de modo automático, não pensamos que a nossa identidade ela é metamórfica, então as nossas experiências elas vão nos transformando ao longo do tempo, né? É diferente de personalidade, né? Então, assim, essa questão que o Eduardo falou agora, eu insiro esse comentário, porque aí eu faço já um link, já vou totalmente fazer um salto bem para a questão da ilustração, porque dentro desse contexto de confinamento, de revisão de valores, muitos vão sair desesperados, né? Já tem gente saindo desesperado, fazendo coisas que não deve, no momento que ainda se deve ter cuidado, mas aí entra, me corrija se eu estiver enganada nessa sua perspectiva da ilustração, entra nesse processo da superficialidade das imagens, e essas imagens aplicadas ao nosso ego, né? A nossa capa
perante o mundo, o consumo, não é? Consumismo numa época dessa, para quê? Você vai usar o quê? Uma joia onde? Um sapato onde? Né? E aí eu vejo também esse aspecto da ilustração, Eduardo, nesse sentido muito interessante de aplicar a nossa representação, né, egóica, digamos assim, diante do mundo, né? Fora, e é tão rico esse tema, fora aplicar essa leitura de imagens e ilustrá-las para as crianças, mostrando muitas vezes a essência do que é ilustre. E aí, por sua vez, nós passamos valores para as pessoas, né? Servimos de exemplos, não é? Não sei se eu divaguei muito, porque meu pensamento, às vezes, eu não consigo... Não sei se eu fui clara. Não, você foi muito bem. Desculpe, Eduardo, posso falar? Posso falar. Eu gostaria de pôr mais uma pimentinha aí. Essa é do reino, aquelas pesadas, pimenta vermelha. Sabe o quê? Essa questão da ilustração, puxando o link com a ilustração, e mais uma questão que a cultura traz. Não é cultura pela cultura somente. A ilustração, enquanto uma forma de expressão artística, assim como toda arte, ela é provocativa. Ela conversa com o interior da pessoa de alguma maneira, seja ela ao nível que ela estiver. Ou nível, por favor, não estou elitizando nada disso, estou falando em questão de amadurecimento, de compreensão da informação. Estou colocando como forma de comunicação. Então, toda ilustração ela é provocativa. Toda arte, ela provoca alguma reação. E tem que provocar que reação? A virtude, que é aquilo que nós temos que despertar. Porque na virtude está contida todo e qualquer valor humano, individual, de enfrentamento de qualquer situação. É ela que vai fazer com que você tenha um olhar da complexidade, e não só da crítica, mas da solução. Ótima colocação. Eu vejo assim, esta questão da expressão, né? Como é que se expressa? Se você não tiver uma certa limpeza interior, tudo que aparecer você pode dar duas conotações, uma para elevar, uma para derrubar. Então, pegar a parte mais elevada de cada circunstância para mostrar que, às vezes, aquela circunstância não pode ser adotada pela pessoa. Porque a alma tem 7 camadas, ou 7 subfases, né? 3 são voltados para a Terra, uma quarta é intermediária e 3 voltadas para o céu. Então, mostre nesta simbologia sempre alguma coisa que possa elevar o espírito ou a alma ao espírito das próprias crianças, porque elas têm um espírito também bastante nobre, que já suplantou uma série de experimentações. Então, pense o seguinte, o educador precisa ser realmente alguém que está fazendo uma transformação íntima para que as coisas possam dar certo. Não adianta pegar um revoltado que está agregado ou agrilhoado a um partido de combate apenas, sem qualquer sentido construtivo. Eu quero derrubar o outro simplesmente porque ele é o outro e não sou eu. Não é assim que se faz o crescimento. E sem a modificação interna não existe meios de se encontrar quais os melhores caminhos do crescimento. Eu não estou colocando a ilustração no limbo, eu apenas digo que a ilustração às vezes parte de princípios ou de intenções que são muito voltadas ao enegrecimento da alma e não ao esclarecimento da alma. Então, na criança, nós temos que tomar cuidado porque a criança recebe marcas. Ela tem uma massa muito suscetível de ter marcas. Então, muitos de nós, para não dizer todos nós, temos marcas de infância, que nós vamos suplantar depois de muito autoesclarecimento e de encontrar boas saídas para as coisas, saídas mais elevadas, né? Então, tudo isso é importante, esse contexto.
É assim que eu vejo, Eduardo. Perfeito, Eurênio. Antes de eu passar para mais uma roda aí dessa temática, eu gostaria de comentar aqui o nosso agradecimento por cada vez mais público presente. Eu havia comentado de outras cidades e tem também, claro, nossa querida Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, Rio Claro, interior de São Paulo, Juazeiro, no Ceará, Birigui, Santos, Tubarão, Santa Catarina, Recife e Conceição do Rio Verde. Eurênio, vários mandando abraços e elogiando a atividade, falando do que é um grupo de peso, temas cada vez mais iniciáticos. Então, o público está gostando, só que o público está tímido em deixar comentários aqui. Então, como o público está tímido em deixar comentários, é o momento perfeito para eu fazer um comentário numa campanha edificante que nós temos, que é a campanha de apoio à Fundação Henrique José de Souza. E aí está embaixo, né, os detalhes, o CNPJ, os dados do Banco do Brasil. E por que nós estamos apoiando a campanha, a Fundação Henrique José de Souza? Porque ela está realizando um trabalho importante em São Lourenço. Um trabalho importante de acolhimento a pessoas que igualmente estiveram dedicadas a um trabalho iniciático e que agora precisam, sim, do nosso braço fraternal para ajudar a desenvolver o social nesta maravilhosa e sagrada cidade que é São Lourenço, ao setor de águas lá do sul de Minas. Então, está aí os detalhes da campanha e ficamos agradecidos por isso. Também aproveito e agradeço a audiência de São Lourenço, inclusive a própria Mariana Jarju, que nos deixou uma agradável mensagem, e me parece que chegou um comentário aqui da Agnes Koch. Tenho tentado me modificar todos os dias. Sou autista, mesmo que tem muitos que não me vejam assim. Às vezes tenho dificuldade de me expressar. Como o senhor vê a educação para os autistas? Então, Eurênio, é uma maravilhosa indagação e é uma camisa de 11 varas, né? Primeiro, você tem que quase que ingressar no mundo do autista, porque é por identificação que você consegue fazer algumas modificações, né? Entender profundamente a dificuldade desse autista, porque ele vê a si próprio quase que com exclusividade, ele não consegue ver o fora. Mas este dentro que ele vê é um dentro convulsionado. Então você tem que passar aos poucos a este dentro dele o esclarecimento que ele próprio precisa. Isto é uma técnica de aproximação, de paciência, de bem-querer e de amor, Você tem que estar profundamente ligado ao drama que ele tem. Eu acho o trabalho de gigante fazer um autista diminuir o seu autismo, porque eu tive até colegas de profissão que eram autistas. Um dia encontrei uma desembargadora no aeroporto, ela me falou meia hora de coisas e eu respondi, ela não me via. Então ela era uma autista. O autismo tem vários níveis. Eu fui até consultar um psicólogo para saber se o autismo era sempre evidente, o indivíduo bate a cabeça na parede, não olha. Não, ele tem vários níveis. Nós temos muitos autistas entre nós que são de dificuldades da alma, né? Quem, por exemplo, estuda, como eu estudei, a antroposofia, a medicina antroposófica, sabe que às vezes a alma não encarna por inteiro, a alma encarna em parte. E essa dificuldade até de autodescritiva de si mesmo, a alma traz. Isso é uma característica autista, né? Então, o autismo é essa abordagem, carinho, atenção, ingressar no mundo dele e ir passando os valores que ele precisa receber. É um trabalho gigantesco, mas tem pessoas que fazem isto com felicidade, tenho certeza disso. Pois não, Edu? Noemi queria comentar algo, a Cláudia. Eu gostei tanto da participação da Agnes que eu até me desconcentrei no que eu ia falar. Um beijo para você, Agnes. Essa questão do autismo
é muito, muito sensível e é um aprendizado dantesco. Eu tenho um sobrinho com autismo, não é? E minha irmã e o meu cunhado têm sido incansáveis, né, no trabalho com eles, e realmente é uma experiência suprema de amor, né? E aí envolve vários aspectos da dedicação. Um beijo para você, Agnes, e esse ponto é muito importante para a gente inserir em vários contextos. Eu ia fazer um comentário, mas aí já me perdi um pouco, não tem problema, porque a gente fala na mesma, sobre a questão da educação, do espírito das crianças, né, dessas crianças índigo, cristal, e que nós temos muito a aprender com as crianças, porque o universo delas não tem crivo do racional. Elas adentram né, nos campos do sem fim, sem problema nenhum. Né? Então, nós precisamos aprender com elas e saber dialogar, e o que a gente vê é um despreparo, infelizmente, por conta da vida, de se precisar sobreviver, né, sobreviver, porque, como bem observou o Eurênio, é uma cultura da ignorância, porque ensinar as pessoas a pensarem, vai causar um tremendo, né, um tremendo conflito. Então, essa cultura é importante para o sistema, né, político e mesmo social como um todo, porque temos as camadas, né, dominantes. Então, isso tudo precisa ser visto. Agora, eu queria observar uma coisa que, pela minha ínfima experiência, um dado interessante para a gente observar. Como nosso país é imenso, né, múltiplo, né, em vários aspectos, mas quando nós conversamos com uma criança ou com um adolescente europeu, nós percebemos um grau de consciência cultural de imediato. Tem uma diferenciação, e isso é muito triste de constatar, porque o Brasil ainda é uma criança, né, um país muito menino, mas isso tem se alongado e tem se aprofundado, essa cultura da ignorância, né, e as preocupações cada vez vão sumindo mais, né, e a dispersão e a falta de concentração nesses aspectos culturais e voltados para si, para a questão da identificação cultural, de se perceber como um sujeito subjetivo, isso vai se distanciando. Então, eu fico pensando e elaborando, né, eu sei que a natureza não dá saltos, as coisas não vão acontecer para já, mas eu queria observar essas questões, ver se vocês têm algum comentário, se vocês percebem isso. O Eduardo viaja muito, eu conheço muito pouco, né? Mas eu percebi isso e fiquei preocupada, porque, para além dos pais que têm essas crianças extremamente à frente, né? Não aproveitam e não têm tempo, e muitas vezes não têm paciência de se dedicar, nem que seja, como eu disse, se debruçar sobre uma imagem, uma palavra, assistir a um desenho, esses games que são altamente iniciáticos, né? Os jogos são altamente iniciáticos, mas eles não extraem, eles podem inconscientemente extrair o ato de superação, mas eles não interiorizam um processo que pode ser aplicado para si, né? Para a própria evolução. O que é que vocês acham disso? Eu sei que eu fui muito atirei para muitos lados. Eu achei ótimo. Eu gosto muito de ouvir a Cláudia, porque eu também gosto de ouvir demais o seu Eurênio, mas a mim me vem como uma linguagem de comunicação. Você mostrou um livrinho, eu também vou mostrar um livrinho. Eduardo, dá para ver? Não estou conseguindo ler. Não? Ai, para onde eu vou? A linguagem do amor. A linguagem do amor. A linguagem do amor.
é um canal de comunicação a se desenvolver por todos, em qualquer nível. E ela vai conversar, seja autista, não estou menosprezando nada disso, por favor, seja autista. A questão do emocional é esta linguagem, e esta linguagem está dentro de nossa virtude. Como aplicá-la? Essa questão de vida. E eu achei aqui uma coisa maravilhosa, está me coçando para eu poder ler para vocês, mas não sei se o Eduardo vai permitir. Eu até gostaria de dedicar esta leitura para a Agnes, que teve a coragem, e agradeço ela, de postar. Dedico para vocês também, para o seu Eurênio, para a Cláudia, para o Eduardo e para a Daniela. Posso, Eduardo? Vocês podem desenvolver isso? Eu quero uma leitura... Espero fazer a leitura direito, né? Porque também ler é importante. Que é de Shakespeare, A Linguagem do Amor. É um soneto de 1564, que diz assim: que a união de espíritos puros eu não aceite impedimentos. Não é amor o amor, que muda quando mudanças encontra, ou se curva a quem quer extingui-lo. Oh, não! O amor é um marco eterno, que inabalável enfrenta as tormentas. É a estrela de todo barco errante, de brilho certo, mas valor inestimável. O amor não é joguete do tempo, embora, ao envelhecer, os lábios nos entorte. O amor não muda conforme o dia e a hora, mas chega inalterado até o fim dos tempos. E aqui, Shakespeare, todos sabem quem é, ele coloca esta afirmação de amor na vida. Se me provarem que isto está errado, eu nunca escrevi, nem ninguém jamais amou. Para mim, isto traduz a nossa vida, a nossa busca, e esse equilíbrio que nós temos que ter. Desenvolver a linguagem do amor dentro da virtude de cada um, e entender o que é isso. Isso, cada um. Dedico a vocês. Muito bem colocado. Então, vejam bem, certa ocasião eu fui convidado a fazer uma palestra sobre o amor. Eu tive grandes dificuldades, porque o amor que reside em mim não é o amor que todos esperam, o amor universal, o amor desprendido, o amor sem eira nem beira, quer dizer, eu amo tudo, não é bem assim. Nós temos que começar um caminho, e outro dia encontrei uma terminologia, viu, Eduardo, que eu achei formidável. Estão construindo a estátua de Maitreya lá nas bandas da Índia, né? Uma estátua enorme, 20 metros de altura. E a apresentadora, falando em português, claro que traduzindo um texto, falou na afetividade amorosa. Quem não consegue ainda ter amor, comece por uma afetividade que contenha condimentos de amor, tenha afeto pelas pessoas. Veja que é o ser que está tentando crescer tanto quanto você, qualquer outro ser, também quer crescer. Ele não quer sofrer, ele quer crescer. Só que ele não encontra o caminho. Então tenha um afeto por ele, com uma certa amorosidade. Faça isto, que vai ver que muita coisa muda. Aí o amor começa a despertar em você mesmo. Porque quem desempenha nobres virtudes, falou em virtudes, né? Eu tenho uma teoria, eu acho que a virtude, ela não existe, ela só existe na teoria, mas ela se apresenta nas pessoas. Quando alguém é virtuoso, a virtude está presente, senão ela não existe. Então, essa virtuosidade do desempenho, e vejam bem, nós quatro aqui, apesar de que vocês são novos, não vamos assistir à grande transformação da Terra, nós vamos contribuir para que aconteça, sabendo que não vamos assistir muito pouca coisa. Não tem importância, importante que aconteça, né? Então vamos desempenhar esse sistema de uma afetividade voltada para a união, que é o amor. Eurênio, estão chegando vários comentários, perguntas. Temos aqui um comentário do Bruno Pedroni.
Petrone, isso. Então, vamos lá. Seu Bruno Pedroni, como vocês enxergam a cultura latino-americana miscigenada frente à cultura ocidental europeia, que ainda julgamos ser mais nobre, entre aspas, que a nossa? Não, a cultura latina, ela tem muito de picos emocionais, né? Ela é muito conflagrada em termos de reações emotivas. E a europeia já passou por tantos percalços que já existe uma sedimentação mais firme, mais sólida, de que algumas coisas podem ser evitadas. A latina não, a latina ainda é muito nova, vai sair ainda muita encrenca para tudo que é lado. Mas é a parte emocional. Você tem que equilibrar a sua parte emocional, cada um tem que fazer isso. Não prender, mas equilibrar, dar a justa posição, né, Bruno? Você sabe o que eu estou dizendo. Dar a justa posição às coisas. É assim que eu vejo. Então, a cultura europeia realmente, às vezes, nos atrai. Eu gostaria de passar uma temporada, viajar, ir nos concertos, assistir uns teatros, mas o meu país não apresenta isso, eu tenho que trabalhar aqui no meu país. Então, é aqui que eu tenho que trabalhar. O meu caminho é aqui. É assim que eu vejo. Naimi, ativa o som. Quem vai falar? Bruno, eu sou fã do Bruno. Eu gosto desses meninos e do trabalho que esses meninos fazem. Eu vou discordar um pouquinho do senhor. Não, mas tem que discordar, isso que é importante. Para mim, a diversidade que o Brasil apresenta, tudo bem, América Latina é muito maior, ok. Uma grande parte, mas não tão grande quanto o Brasil, foi colonizada por espanhóis, né? E aqui é onde se encontra essa miscigenação maior, essa diversidade cultural, esses saberes, esses ramos de saberes que vêm até nós. Para mim, não existe um país melhor que o Brasil. E olha que eu nasci na Bolívia, mas sou brasileira de coração e de opção. Então, essa questão emocional não é só uma questão que o latino ou o brasileiro precisa equilibrar. Eu coloco como equilibrar. Né? Esse equilibrar seria um grauzinho de amadurecimento para poder equilibrar, né? Se entender. Mas o europeu, com essa questão de cultura, eu acho que ele não conseguiu linkar toda essa questão de ilustração e cultura à prática. E aqui nós temos uma prática toda, digamos, bagunçada, que essa outra questão cultural que eles têm lá, precisamos fazer esse link. Eu acho que nós estamos em extremos opostos de uma balança. A Europa, precisando desse calor, dessa miscigenação que o Brasil tem, dessa amorosidade, e o Brasil precisa desenvolver um pouquinho mais essa questão cultural. E aí eu acho que nós temos uma oportunidade muito forte do que qualquer outro povo. Muito bem. Você conciliou muito bem as coisas, gostei. É assim mesmo. Não vamos assistir muita coisa, vamos fazer ao invés de assistir. Vamos trabalhar para que aconteça, né? Nós temos a diretriz, nós temos, é verdade. Por falar em ponte, Europa, Brasil, América, a Cláudia está pensando numa pessoa que soube conectar muito bem a América com a Europa. Cláudia, comente aí. Sua vez. Você está se referindo ao Alberto, não é? Também. E é um mito dos mitos. Mas é o... tá, mas eu fiquei, agora sem entender, eu fiquei na dúvida se é Fernando Pessoa ou Alberto Vieira. Os dois, saudoso e venerável Alberto Vieira, e ao grande mito, poeta, místico e construtor de mitos que se tornou mito, né? Fernando Pessoa.
É porque eu queria falar um pouquinho do Alberto Vieira. Aproveita. Assim, só fazendo uma síntese rápida sobre o que vocês dois colocaram, assim, eu concordo em partes com a Noemi e concordo em partes com o Eurênio. Por quê? Porque o caminhar da evolução, pode ligar, abrir o microfone e interagir, Noemi. Então, assim, porque o caminhar eu falei que não da vale evolução... ficar em cima do muro. Estou brincando, seu Eurênio. Não é. É a síntese, olha. Tem uma tese, uma antítese, eu faço síntese. Aí, assim, eu penso que não tem muito como mudar, não, a não ser com o caminhar, porque hoje já tem muita resposta desse comportamento através da globalização, né? Então, assim, só que esse processo é muito enraizado para os países mais antigos. Então, eles são produto, digamos assim, mais próximo da questão da formação do pensamento ocidental e das eras que foram se desenvolvendo. E aí vai construindo a cultura. E nesse caminhar, eles não atravessaram o oceano para esse mar de efervescência, de emoção e tal, né? Então, assim, são contrapontos que eu acho interessante, sabe, serem preservados. Lógico que tem certas friezas, mas são questões culturais, entendeu? Eu acho que a questão da globalização, dessa situação que estamos vivendo, a gente entra na casa de um e do outro por essa janela, eu acho que dá para se promover um ajuste, né? É só um comentário, assim, bem, eu não vou me estender. Eu lembrei, a partir desse poema da Noemi, é um poema que eu acho fantástico, é extremamente iniciático, eu não sei se vocês conhecem, o Eduardo, eu acredito que conheça sim, até porque eu sempre falo nesse poema. O poema Psique, do Fernando Pessoa. Conhece, Eurênio? Conhece, Naime? Conheço, já li esse poema. E é um poema que ele pode ser lido sob diversas óticas, né? Tanto uma mais simples, uma ótica romântica, quanto uma mais profunda de iniciação e de encontro de ascensão espiritual, e eu quero deixar como sugestão de leitura. Se desse tempo eu ia ler, mas eu acho que fica mais interessante cada um ler e prestar atenção na epígrafe que ele deixa, né? É só procurar Eros e Psique, de Fernando Pessoa, na internet. Tem uma epígrafe muito interessante, né? Que ele revela a condição de iniciado nos mistérios, no esoterismo, na ordem dos templários e tal. Era isso que eu queria ressaltar, se desse tempo, mas aí eu deixo como sugestão de leitura para a gente viajar e perceber o caminho iniciático, né, que é como se fosse um conto de fadas, que ele começa, era uma vez, né, conta a lenda, né, então ele começa com isso, que já nos convida para um universo, né, de viagem de contos e de poemas românticos, e que não, na verdade, não é extremamente iniciático, e eu deixo como sugestão. Posso fazer uma homenagem rápida ao Alberto, Eduardo? Por favor. Claro. Conheci o Alberto em 1979, quando fui a Portugal. Ele estava quase que de calça curta ainda, muito jovenzinho. Rodei com ele por vários pontos de Portugal, de Lisboa, fui com ele à Serra de Sintra, fizemos uma mentalização grande, e depois foi meu companheiro de uma palestra na cidade do Porto. Alberto e eu combinamos e demos uma palestra conjunta, né? Brasil e Portugal falando juntos. E tenho por ele, sempre tive uma admiração enorme, ele me trouxe muito da cultura europeia, aprendi muita coisa com o Alberto, aprendi a distinguir as coisas, e ele sempre foi um grande companheiro, estava chamando ele às falas recentemente. Sim. Tivemos um encontro em São Lourenço, conversamos muito, e eu disse, Alberto, você agora sinto muito sebo nas canelas. Não é para ele onde está
ficar ocupado ou perturbado por não ter dado conta que ele deu conta de muita coisa. Alberto fez muita coisa e é um baluarte dentro da obra, não tenho dúvida alguma. Não estou dizendo para agradar a Cláudia nem a ninguém, nem a ele mesmo. Estou dizendo que ele fez com o sentido de cultura profunda. Ele era muito rigoroso com as coisas do mestre, do professor. Ele defendia ferrenhamente, sim. E muito alinhado, né? Ele conjugava muito bem cultura, espiritualidade, amorosidade. Quem conviveu de perto com Alberto eram capas que ele tinha que, né, se proteger, mas um ser humano que nunca deixou a criança interna morrer, assim, muito brincalhão, e a amorosidade e a atenção e o cuidado com todos que procuravam a pessoa ali. Minha obrigada. Homenagem mental. Muito obrigada. Olha, que bela homenagem. E tem um comentário interessante da Maria Carolina Borges, Carol, né? Temos poucos Albertos. É verdade. Eu não sei como é que funcionava aquela mente que dominava muita coisa. Muita. Verdade. E o Luiz Werner, de Pivari de Baixo, né? Fala para a Cláudia que há uns 9 dias ele realizou uma visita ao túmulo do Alberto e fez uma pequena homenagem mental. Gratidão, Luiz. Muita gratidão. Eu não vejo a hora de poder fazer isso. No mais, pessoal, o que o Alberto puxou, um dos temas da semana passada, que ele falou sobre a Sé Patriarcal, sobre Santo Antônio, né? E pegando o gancho do que a Cláudia está comentando, prepare-se, o canal 3005 está em vias de preparar um especial sobre Fernando Pessoa. Não aguardem, tem uma nova data para isso. Mas, como o Fernando Pessoa está lá para frente, ele está vendo uma data especial, um momento especial, o que nós temos de especial é a nossa atividade de terça-feira, que vamos entrar aí no mundo psicológico, vamos tratar dos mitos emocionais, onde a psicoterapeuta, a Claudinha Guimarães, aqui de São Paulo, nossa querida Claudinha Guimarães, vai abordar esse tema, é um tema importante, é um tema que às vezes a gente não está atento e de repente está vivendo um mito, mas não um mito bom, é aquele mito de estar iludido com algo e na verdade aquilo não é verdadeiro, né? E teremos com a mediadora Daniela Troncoso, aqui do canal 3005, ela, terapeuta holística, que vai nos ajudar nesse nosso próximo tema do dia 15 de setembro de 2020, mesmo horário, 20h40, e não se esqueçam que sábado, 20h40, tem o nosso bate-bola com o professor Walter e o Carlos Alberto, bate-bola iniciático que todos estão convidados a assistir neste sábado, como todos os sábados de agora para frente, né? Temos um comentário que tem a ver bem com a questão cultura do momento, né, que é o do Luiz Mário Nascimento. Na verdade, está quebrado em 2 pedaços, né? Ele que é da Barra da Tijuca, né? A cultura da ignorância aprofunda o embrutecimento dos indivíduos. E depois, na sequência, hoje, reclamar é igual a gritar, ter opinião é estar contra, na visão do politicamente correto. Olha, é assim... Pois é, comentem, fiquem à vontade, que é um tema polêmico. Eu acho, assim, que... Acho não, é meu modo de conduzir essas cenas, essas situações, é não entrar no fluxo disso, é conseguir dialogar com as diversas esferas, ter a flexibilidade no discurso e buscar mostrar novas realidades mais iluminadas, né, mais positivas. Eu aposto nisso, sou muito otimista e felizmente eu tenho conseguido passar isso, né, porque entrar no fluxo da confusão, da revolta e ignorância, né, de ignorar o meu próximo, a realidade dele, porque aí envolve uma questão extremamente importante, que é a empatia.
né? Então, assim, eu acho que a gente precisa saber dialogar com todos os universos, e quem não consegue, nós precisamos atravessar essas pessoas com amorosidade. Essa é a minha postura. Eu lembraria... Quem quer falar, senhor Eurênio? Desculpe. Eu lembraria uma atitude Não, pode falar. socrática e um ensinamento de Lao Tse. Dê uma resposta inteligente mesmo diante de uma provocação não inteligente, diz Lao Tse. Devemos mostrar ao nosso, aspas, adversário, que também temos nossas razões e que os fundamentos também estão com a gente. Com brandura, sem necessidade de grandes arroubos e nem de ficar inimigo. Não precisa ficar. E temos que nos isolarmos um pouco desta maluquice extremista, seja para que lado for, direita, esquerda, tanto faz. Isto não nos leva a um bom resultado, nem organicamente e nem para a autorrevelação dos seus valores. Eu penso assim. Só uma coisinha que eu lembrei do Lao Tse também. E de acordo com algumas circunstâncias, um arco que não se curva quebra. Então, precisamos, né, ser flexíveis. Isso mesmo, tem que ser assim. Zurita? Eu coloco... Eu não consigo ter um pensamento muito linear com relação a isso, porque me vem em que aspecto? Nós vivemos nesse meio, onde o dito politicamente correto, né? Mas eu volto a falar na questão e na importância desse caminho iniciático, né? Com relação a virtudes. Porque você se ver no outro, você tolerar o outro, isso está contido dentro do que significa essas virtudes. São momentos dos quais, realmente, não podemos entrar, como a Cláudia diz, nessa vibração, nesse ambiente, mas são momentos profundos de reflexão sobre nós mesmos. E aí, sim, reconhecer o que em nós, o que é que está nos incomodando. E quando temos essa tomada de respirar um pouquinho mais fundo, nós conseguimos ter um olhar um pouquinho mais distante do que aquela situação acalorada. Por quê? Porque essas atitudes que nós, dentro desse caminho iniciático, sabemos muito bem aonde estão e o que precisa ser dominado, equilibrado, amadurecido, é que nos levam a levantar essas bandeiras separatistas. Não nos deixam enxergar a situação, não nos deixam enxergar o nosso eu. Então, assim, eu não concordo com essa frase politicamente correta. Eu acho que é momento de crescimento, sim. É duro? É. Não é fácil? Não, mas não é impossível. E eu acho que precisa de muita coragem nesse momento e principalmente tolerância. Eu não entro nesse tipo de embate, assim, mas levo mais para uma questão de reflexão profunda mesmo. É isso mesmo, Noemi. Olha, vou comentar dois aspectos aqui que o pessoal deixou, né? A Cláudia Rohorse comenta, né, que a Claudinha sabe muito bem esse tema e que será levado. Será mais uma roda de conversa top, como a de hoje, que está excelente. Obrigado, Cláudia. Sua xará, então vai o nosso tema da próxima semana, né? Quem está apresentado como tutor do EAD da SBE 07, deixou um trecho aqui do Fernando Pessoa. Mestre da paz, que a sua luz, ao mundo dividido, revele o santo graal. E não é interessante a gente começar com cultura e ilustração e terminar a nossa sequência de comentários relembrando a luz do mestre Fernando Pessoa, né? Então, essa é a deixa para as nossas considerações finais. O meu agradecimento ao Eurênio de Oliveira Júnior, à Cláudia Souza e à Noemi Zurita, e com vocês, as suas considerações finais. Eurênio, quer? Eu acho melhor eu fechar. Eu quero... eu falo agora?
Opa, então vamos na ordem alfabética. A Cláudia fecha agora. Depois a Noemi, depois Eurênio. Eu acho mesmo que é mais especial o fechamento com o Eurênio. Para mim é uma honra tremenda estar ao lado de vocês, né? Ao lado mesmo, assim, né? E tão próximos nesse momento, que tem sido muito rico e cheio de oportunidades, né? Então, eu só tenho a agradecer as menções honrosas ao Alberto sempre, eu gosto de agradecer, enfim, porque eu acho que é justo, não é porque ele é meu companheiro que eu, não é por isso, é porque eu acho que é merecimento. E só quero deixar um abraço fraterno para todos, agradeço demais estar aprendendo aqui, mais uma vez, muito obrigada pela generosidade, Eurênio, pelo convite, Eduardo, e pelo convite também, Noemi, que eu também sou sua fã, assim como sou do Eurênio e do Eduardo, tá bom? Então, um abraço fraterno e estaremos aqui, né, construindo. Noemi, antes só um comentário, o EAD SBE Tutor 07, nada mais, nada menos que Elcio Lopes de Souza. Então, nossa gratidão pela sua participação, Elcio. Estávamos falando sobre Souza com S, Elcio com Souza. Um abraço de Souza com S para você, Elcio. Noemi, só um minutinho de fechamento, vai lá. Eu quero agradecer demais pelo convite. Eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de ouvir a Cláudia, eu gosto muito de ouvir o doutor Eurênio, eu gosto muito de conversar com o Eduardo, com a Daniela. Eu acho que é importante a gente saber ouvir, né? Isso nos leva a diversas reflexões. Eu saio daqui muito mais fortalecida e com milhões de reflexões, né, dos pontos levantados. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela amizade, pela confiança, principalmente pela amizade. Eurênio, sempre lembrando, pessoal, dê o seu like no canal 3005 e se inscrevam no Estrela Flamejante Oliveira, o canal que o Eurênio está liderando e trazendo conhecimento a todos nós. Eurênio, nosso agradecimento e suas considerações. Meus queridos, vou chamá-los de queridos, né? A Cláudia não tinha muita troca, conversei pouquíssimo com ela. A Zurita, estive já em Itu fazendo uma palestra e o nosso caro Eduardo esteve conosco no curso para instrutores. Certa ocasião, fomos numa delegação grande, estava o venerável Elson, o venerável presidente, a esposa. Fomos a Santa Catarina e fizemos uma palestra, eu fiz uma palestra na Univesp, uma coisa assim. Enfim, era dirigido pelo nosso irmão Laudelino Santos Neto, e nessa palestra dizia: Eurênio, você fala muito difícil, a juventude não vai aceitar. Até tinha lá uns 200 estudantes que lotaram o salão. Eu falei meu português normal, porque eu acredito que se nós pusermos o coração em nossas palavras, as pessoas podem não entender as palavras, mas entendem a intenção e a ação de uma colocação positiva para que o mundo possa se entender. Senão todos nós vamos crescer pouco, e nós temos que crescer muito. Eduardo, muito obrigado pela oportunidade, e estou sempre à disposição para falar com pessoas. E também as duas queridas amigas e irmãs que estiveram aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado. Gratitude, gratidão. Palavra que agora vem é a vez do Eduardo. A equipe do canal 3005, Daniela Troncoso, Alan Câmara, Bruno Pedroni, Sidney Augusto, a Elza Almeida e eu, Eduardo Nunes, estamos agradecidos pela participação do público e por esses convidados top que nos contemplaram com conhecimento de valor e conhecimento de uso prático. Então, Cláudia Souza, Noemi Zurita, Eurênio de Oliveira Júnior,
nosso agradecimento e fiquem antenados para a próxima terça-feira, quando teremos mais atividade, e sábado também, como todo sábado agora, mais atividade do Canal 3005. Boa noite.